Olá, mulher, eu quero te perguntar uma coisa. Você se arruma para dormir, vai para a cama, depois que você deita, levanta, volta, vai lá e faz um xixi. Acontece isso com você? Outra coisa, você se arruma para sair, já foi no banheiro, já está prontinha, e quando está para sair de casa, às vezes para esperar alguém, você volta no banheiro só para garantir que não vai ter vontade. Acontece com você também? Está pior depois da menopausa? Então, isso costuma acontecer. Depois que veio a menopausa, eu quero fazer xixi toda hora. Isso é um tema, isso é uma condição super frequente e esse vai ser o nosso papo dessa noite. Boa noite para vocês que estão chegando e bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai ver esse papo aqui gravado depois no replay. Então sejam todas muito bem-vindas. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Tatiana, eu sou fisioterapeuta integrativa, fisioterapeuta do assoalho pélvico, sou sexóloga e o meu trabalho nas redes sociais é ensinar mulheres com mais de 45 anos a despertar a sua libido e controlar seus sintomas hormonais de forma natural. Essa urgência urinária, né, ou as perdas urinárias, são sintomas hormonais. O que são sintomas hormonais? São sintomas que se agravam aí com a chegada da menopausa. Essa condição que eu falei para vocês, né, da gente levantar para fazer xixi, e é sempre assim, eu fiz há pouco tempo, mas está uma vontade louca. Quem nunca sentiu? Você conhece alguém assim? Normalmente mãe, né? Às vezes as pessoas mais velhas, é, né, tias, avós, pessoas que estão por aí, se você conhece alguém que passa por essa situação, por essa condição, toda hora quer ir no banheiro, ou você nem percebe isso, mas a pessoa fica desconfortável, às vezes a pessoa nem vai na sua casa, ou fica com desconforto para sair, muitas vezes é por conta dessa urgência urinária. Então, se tem alguém aí na menopausa com essa condição, encaminha essa live, convida aí, aperta aí esse aviãozinho para elas chegarem, porque esse papo é super, super, super importante, tá? Boa noite todas, sejam bem-vindas. Qualquer dúvida, vocês vão mandando aí nos comentários para mim. Bom, gente, esse quadro, né, essa situação é uma situação de urgência urinária. Há pouco tempo atrás, né, eu fiz uma live, falei sobre uma situação de incontinência urinária, né, porque essa urgência também pode se tornar uma incontinência. Então, eu falei da incontinência que vem pelo esforço. Quando a gente vai tossir, rir, espirrar, né? É um outro tipo de demanda aí. Então, o nosso assoalho pélvico fica assim demandado de todo lado, né? Então, é uma outra condição da urina e normalmente as duas condições se associam, tá? Então, tanto é muito, muito comum a mulher ter essa perda, essa dificuldade de segurar o xixi quando ela vai tossir, quando ela vai espirrar, quando ela vai carregar um peso, né? Que é essa condição da incontinência por esforço que eu falei no outro dia, e essa que eu vou falar hoje, que é a urgência urinária, que também pode se tornar uma incontinência. E o que é incontinência, para você saber? É qualquer perda de urina, qualquer quantidade que você não consiga segurar. Às vezes a gente pensa na incontinência urinária como uma condição quando a pessoa está usando fralda, né? Quando ela tem uma perda em grande quantidade. Sim, isso é uma perda urinária, uma incontinência urinária que está um pouco mais avançada. Mas essa urgência urinária que às vezes leva a uma dificuldade de segurar, já é um motivo aí para a gente ficar atenta. E normalmente ao contrário da outra, né, da incontinência por esforço, que eu falei no outro dia, que vem pela fraqueza do assoalho pélvico e pela falta da irrigação ali da mucosa da uretra, essa urgência, essa vontade louca que dá de ir no banheiro, né? E a gente assim aperta as pernas e jura que não vai conseguir segurar, corre para o banheiro e sai uma gotinha, corre para o banheiro e sai um xixizinho pequenininho, né? Então sempre um volume pequeno.
às vezes sai um volume maior, né? Mas quando essa urgência está muito, a gente corre ali quando não deu nem tempo de juntar esse volume. E a gente está com aquela vontade louca, jura que vai fazer, né, uma grande quantidade e não acontece. Essa urgência é agravada também pela ansiedade, pelo nosso estresse psíquico, né? A outra é uma perda por um estresse, uma demanda física, de uma tosse, de um espirro, de um carregar peso. E essa urgência, né, que às vezes leva à perda, essa vontade louca de fazer xixi, que às vezes nos limita, né? Muitas pessoas começam a ficar assim, fazendo a conta de quando vai chegar e vai ter um banheiro. Isso é muito, muito frequente. Muitas mulheres, né, e essa também é uma urgência que acomete alguns homens, a gente fica preocupada quando vai em algum lugar se vai ter um banheiro. Sempre tem essa atenção e tem essa tensão. E quando a gente tem um desconforto em ir num banheiro, né, num banheiro público ou num banheiro fora de casa, isso se torna uma limitação. E o que acontece, né? Essa urgência, ela é agravada aí pelo estresse psicoemocional. Então, o agravamento aí com a condição da menopausa é porque a menopausa é uma condição de muita sobrecarga psíquica para nós. Nós temos um estresse forte aí, né, por vermos que estamos envelhecendo, pelos sintomas, pelos desconfortos, né, por tudo que a menopausa traz. Então, traz também esse quadro de ansiedade, e sim, essa ansiedade, esse estresse, essa sobrecarga mental e emocional agrava essa urgência urinária. Ela também é agravada por um comportamento, tá? Um comportamento de antecipação. Então, isso que a gente já está prontinha, eu já fui ao banheiro, já tomei meu banho, já estou pronta para sair. Enquanto eu espero uma outra pessoa da casa ficar pronta, eu vou ao banheiro só para garantir. E às vezes eu não vou só uma vez, né? Eu vou uma segunda vez, parece até um toque. Isso é extremamente prejudicial para essa incontinência ou para essa urgência, né? Essa antecipação da micção. Então, esse xixi preventivo, eu tenho mulheres que às vezes me contam assim, eu pergunto, você faz xixi à noite? Ah, eu acordo porque, né, ou meu marido chega tarde, ou tem criança e a criança chama, e aí já que eu tô, né, já que eu fui lá ver, eu aproveito e passo no banheiro, né? Então, assim, às vezes a gente passa no banheiro e só porque entrou, tem pessoas que no trabalho, né, trabalham e passou na porta do banheiro, dá uma entrada e faz um xixi, já que eu tô aqui, eu vou fazer xixi. Esse comportamento é terrível para essa urgência, né? Ele faz piorar. Então, esse pit stop da gente entrar e parar para fazer xixi não ajuda, na verdade, só reforça essa condição. O que acontece é o seguinte: a nossa bexiga, ela é, né, um oco, assim, ela é um reservatório, né, que recebe essa urina, armazena para depois eliminar. E, né, imagina aqui, a bexiga é esse saquinho aqui, né, esse oco aqui. Quando tem um certo nível de urina dentro dessa bexiga, é como se tivesse um sensor de presença. Quando você passa num corredor, por exemplo, ou numa garagem que tem um sensor, ao passar, aquela luz acende, né? Então, ela só acusou que você passou. Você passou por ali, foi embora, então essa luz se apaga. A bexiga tem um certo sensor de presença para um volume de xixi. Então, eu fui ao banheiro agora, esvaziei a minha bexiga, fiz todo o meu xixi, bebi um pouquinho de água, né? E essa filtração ela vai acontecendo de maneira bem lenta. Então, essa água que eu bebo aqui agora, ela vai demorar um tempo para chegar na bexiga. E a gente tem a sensação, porque foi ao banheiro e bebeu um copo d'água, que daí a 30 minutos essa água já vai estar saindo. Não vai, não. Então, você vai lá, foi ao banheiro, esvaziou,
e começa o processo de filtração do líquido que está no seu corpo, do seu sangue, né, do líquido que você bebeu, para formar esse volume de urina. Com um determinado nível de xixi que tem aqui, me dá um primeiro desejo de urinar. Só que esse primeiro desejo de urinar é sensor de presença da minha bexiga. Eu não preciso ir ao banheiro quando esse primeiro desejo de urinar acontece. Deu vontade de fazer xixi aí nessa hora? Se você respirar, distrair, esse desejo passa. Quer ver que passa? Se esse desejo de fazer xixi te der num lugar que você não tem banheiro, você vai conseguir segurar muito tempo depois. E o que acontece quando a pessoa tem essa urgência para urinar é que ao primeiro desejo de urinar, a gente levanta e vai ao banheiro. Então, quando você faz isso, essa bexiga acaba que ela nunca tem oportunidade de encher. E ela vai ficando sem exercitar a expansibilidade dela. Exato, né? Karina tá falando aqui, eu falava disso na faculdade, né? Nas aulas da faculdade, eu dava exatamente esse exemplo, porque assim, os alunos chegam, ou nós professores, né? A gente ia para a sala, então passava no banheiro, né? Então o aluno ia para a sala. Depois, na hora do intervalo, nem tinha bebido água, nem estava com vontade de fazer xixi, mas já que passou na porta do banheiro, entra para fazer xixi. E aí você começa a viciar a bexiga com um volume muito pequeno. Então, esse primeiro desejo urinário é um sensor que só espera, você só acusa essa urina. Então, você pode esperar e aí essa bexiga vai enchendo até chegar a um ponto, não com a bexiga totalmente cheia, né? Porque senão ela transborda. Então, quando chega com a bexiga bem cheia, te dá de novo uma vontade forte de urinar. Entre esse primeiro desejo aqui e a vontade forte, passa, você esquece. Some a vontade. Então a sua bexiga está enchendo, é só uma acusadinha, é só assim, tem xixi nessa bexiga. E passa. E quando a gente começa a atender ou a fazer o xixi sem vontade, nós estamos como se a gente estivesse chamando, como se a gente estivesse trazendo essa hipersensibilidade para essa bexiga. Então, mulheres, xixi preventivo não é legal. A gente ensina isso para os nossos filhos, ou a gente aprendeu isso das nossas mães. Porque quando a gente ia sair, o que a mãe fala? Vai fazer xixi para não ter vontade de fazer xixi depois, né? E ok a gente fazer isso com a criança, se a criança estava de bexiga cheia, porque a criança, pelo contrário, ela segura, porque ela está brincando, ela não quer saber. Às vezes a criança perde xixi porque essa bexiga transbordou. Quantas vezes? A criança está ali, né? Ela já sabe até que tem já sente o desejo de fazer xixi, mas ela vai segurando porque ela está brincando, então chega uma hora que a bexiga transborda. Se a gente ficar muito tempo, né, também sem ir ao banheiro, segurando, dá vontade forte e depois a pessoa perde por transbordamento. E aí ela vem fazer, né, tratar na fisioterapia. Às vezes, na hora que a gente vai mapear isso, o que eu vejo é, olha, sua bexiga está transbordando, então precisa obedecer à vontade. Mas nesse caso aqui é o contrário, não tem vontade ainda, né? Você está criando esse desejo antecipatório. Então não façam isso com as filhas e com os filhos de vocês, a não ser que tenha muito tempo que ele tenha feito xixi. Mas se a criança fez xixi há 20 minutos, há 30 minutos, e a criança não bebe água como a gente fica bebendo água ali, porque tem, né, a garrafinha na mão, e você vai sair depois, não precisa reforçar esse comportamento antecipatório. É claro que se você vai para um lugar que você vai demorar muito, né? Você está numa viagem e deu aquela parada ali, que você não sabe de novo quando você vai ter uma oportunidade de banheiro, é outra coisa. Você vai sair, teve pouco tempo que você foi, mas você vai sair, vai pegar um trajeto longo, ok. Mas principalmente se você está em casa, não faça o xixi preventivo. Não levante e na hora que você está passando o corredor, passou de frente ao banheiro, você vai. Quanto tempo eu tenho de espera entre um xixi e outro? Depende muito do tanto de água que você bebe. Mas uma média de umas 2 horas, né, é uma média para uma ingestão de líquido equilibrada, né? A pessoa não está bebendo muito líquido ali.
você precisa começar a se monitorar. Porque tem gente que bebe muito mais líquido que outra, e se você bebe 500 ml, é claro que você, né, de uma vezada só, é claro que daí a pouco você vai estar com vontade. Mas você vai vendo principalmente pelo volume. Teve essa vontade urgente, foi no banheiro, fez um pouquinho de xixi só, pode até pegar um copinho descartável e medir, né? Fez ali, né, menos que um copo, é pouco. A bexiga da mulher cabe ali uns 300 ml, 400 ml, né? Varia, mas cabe de até uns 400. Tem mulheres que têm uma bexiga mais expandida, né? Uns 500 ml. Mas se você vai lá e faz um pouquinho de xixi só, tá pouco, né? Então daria para esperar mais. Então essa antecipação ela não funciona, né? E o que acontece? Isso é uma urgência, né? É um comportamento que a gente vai criando de antecipar. A gente fala que a bexiga começa a ficar nervosa, né? Se você tem uma situação de ansiedade, se você tem uma situação né, de estresse, de algum problema assim, normalmente essa situação aumenta, né? Pela medicina chinesa, as condições de medo também aumentam essa urgência, né? Então pode ser que esteja um medo presente. E aí isso pode acontecer transitoriamente, né? A gente identifica, ok, mas não que isso não vire um hábito, né? Então, isso é uma condição ainda dentro do controle. E acontece que, por um mecanismo de estresse forte, de ansiedade forte e até de perpetuação uma vida inteira desse xixi antecipado, isso cria uma condição de uma contração involuntária da parede da nossa bexiga, que se chama hiperatividade detrusora. Se você alguma vez já teve né, essa urgência urinária, foi a um médico e ele te pediu um exame que se chama exame urodinâmico, estudo urodinâmico, né, que é um exame que você vai lá, ele é mais desconfortável do ponto de vista, né, de constrangimento do que um exame dolorido, né? Mas existe uma sonda ali que passa na uretra e você faz xixi, né, ali naquela sala, de frente de um computador, de uma máquina, para ter toda uma medida, né, das pressões na uretra, muita coisa aí. Então, nesse exame, né, é diagnosticado uma condição que chama hiperatividade detrusora. Mas a gente também faz esse diagnóstico, né, de maneira clínica, assim, chega a uma aproximação dele. Isso, quando está ansiosa, vai mais vezes ao banheiro. E se você não for, você perde, né? Então, esse perder aí, quando você está ansiosa e não vai, é porque você tem a hiperatividade detrusora junto com a insuficiência, com a incontinência da fraqueza da musculatura do assoalho pélvico, né? Eu já vou falar do que a gente pode fazer, tá? E contrair a musculatura, o tratamento da fisioterapia, né? Que é o que deve ser feito se você tem perda, precisa fazer a fisioterapia, não fique esperando, não. Né? Um tratamento que rapidamente você tem melhora e você melhora essa condição que, se não trata, as consequências para a nossa velhice são muito ruins. Né? E é uma condição muito fácil de tratar com a fisioterapia que está aí disponível. Tá? Então, se você tem essa vontade urgente, mas ainda está só nessa urgência, a gente consegue corrigir isso ou controlar isso atuando aí nessas explicações, é o que a gente chama de terapia comportamental, né? Não é que você vai para o psicólogo, não. É a gente ensinar estratégias de comportamento. Vou esperar, vou medir o tanto de xixi que eu faço, vou esperar um pouquinho, vou fazer uma contração do assoalho pélvico. Já já eu falo isso, né? Mas tem uma condição também, às vezes essa urgência vai se agravando tanto que a bexiga contrai involuntariamente e a pessoa perde urina de uma vezada só. Conhece alguém que perde dessa forma, ou você já perdeu? Que é uma condição assim, parece que estourou um balão? Isso é classicamente uma perda por urgência, incontinência urinária por urgência, que é esse caso que eu estou te falando.
Quando a gente tem só aquela fraqueza do assoalho pélvico e não tem a urgência, quando vai perder, a gente contrai a musculatura e consegue segurar um pouco. Esse quadro aqui que eu tô falando, o que acontece? A bexiga, a parede da bexiga contrai involuntariamente. Então lembra, né, literalmente o balão? Se você tem lugares, aqui eu tô falando do balão, balão de festa, né? Tem lugar que chama bexiga, né? E é legal isso aí. Então quando a gente tem essa bexiga, né, esse balão aí, contraindo involuntariamente, porque a parede da bexiga tem uma contração involuntária, é igual o nosso estômago, nosso intestino, não precisa esperar a gente autorizar para ter a sua ação. Então, a parede da bexiga contrai e perde a urina toda. Então, a pessoa ela tem uma urgência, né? O que acontece que é muito constrangedor e merece tratamento. Por favor, não fiquem sem tratar. Esse tipo de incontinência por urgência acontece também com homem, tá? A outra incontinência que eu falei, né, que é a perda ao rir, ao tossir, ao espirrar, pela fraqueza do assoalho pélvico, ela é frequente em mulheres e não em homens, né? A não ser que o homem faça uma cirurgia ou algum processo aí para câncer de próstata, mas ou na próstata, né? Mas essa agora de viciar essa bexiga, de ter essa contração involuntária, ela também acontece em homens. E é assim, gente, tive vontade e se eu não for imediatamente, perde, né? Então tem uma vontade urgente de fazer xixi e aí de repente a parede da bexiga contrai e você, né, perde xixi. Extremamente constrangedora essa situação. Então, né, é uma coisa que nos envergonha, nos tira, né, dos nossos passeios, do nosso convívio social. Quem dirá de alguma possibilidade, né, de convívio com parceiro? Se a mulher não tem parceiro, ela não quer arrumar parceiro por conta disso. Então, é uma situação muito ruim e a gente, né, para a gente tratar, a gente deve reeducar essa bexiga. Então, parte do tratamento, quando já tem essa perda, né, a gente vai fazer isso aí na fisioterapia. Nós vamos pedir um diário miccional. O que é um diário miccional? A gente ensina ali, né, para ter um padrão do quanto de líquido você bebe, do quantas vezes você foi ao banheiro. Você vai medir quantas vezes, né? Medir o volume num copinho, né? É interessante fazer isso para a gente observar os intervalos da sua micção. Nossa, você está indo, olha só, você está indo ao banheiro muito frequente com um pouquinho de volume. E olha o tanto de xixi que a sua bexiga cabe. Quando você acorda de manhã, você faz ali 300 ml. Ver isso é importante para o nosso cérebro, para a nossa mente entender que a gente consegue, que essa bexiga cabe mais. Porque a impressão que a gente tem quando a gente quer fazer xixi nessa vontade urgente é que se eu não for correndo, eu vou perder, né? E de fato, algumas vezes perde porque tem essa hiperatividade detrusora. Então, nós precisamos trabalhar com esse perfil, né, com esse comportamento diante da micção. E preciso também evitar esse xixi antecipatório. Você está em casa, deu o primeiro desejo de urinar, você foi ao banheiro meia hora atrás, bebi, posso ter bebido um copo de água aqui, mas essa água que eu bebi não deu tempo dela filtrar. Esse desejo de fazer xixi que eu tenho agora, meia hora depois, ele pode passar. Eu posso fazer aí, qual que é a orientação? Respira fundo, né? As contrações do assoalho pélvico como pulso, sabe piscada, né? Quando você faz uma piscada com o assoalho pélvico, você está com muita vontade de ir ao banheiro e você segura, tá? Então isso é uma piscada. Então quando te dá uma vontade de ir ao banheiro e você quer deixar passar esse desejo, qual que é a orientação? Contrações, tá? Contrações rapidinhas do assoalho pélvico. Se você vai numa avaliação, né, na fisioterapia, a gente checa essa contração. Se você está tendo isso aí, precisa ir, né? Mas se você sabe contrair o assoalho pélvico, da forma como você faz, pode já te ajudar. O problema, gente, é que muitas vezes as mulheres pensam que sabem contrair e quando a gente vai avaliar, ela está apertando pra caramba o bumbum,
mas o assoalho pélvico mesmo está lá sem nem se movimentar, né? Então a gente precisa aprender essa contração. Então, algumas piscadas, algumas contrações do xixi, do assoalho pélvico, postergam, inibem, jogam para frente essa vontade de urinar. Por que que acontece isso? Existe uma comunicação do sistema nervoso, né, periférico, da contração muscular por uma via reflexa que inibe a contração da parede da bexiga, tá? Então, isso é um mecanismo do sistema nervoso que faz com que a contração do assoalho pélvico iniba. Por isso, a contração do assoalho pélvico é um tratamento tanto para esse tipo de incontinência, né, ou de urgência urinária, quanto para outra que a gente não conseguia segurar quando tosse, quando espirra, tá? Para quem está chegando aí, falei disso, falei que eu já falei sobre esse tipo de perda de xixi em um outro, né, mais ou menos um mês atrás, por volta do dia 20, 22 de maio, eu fiz essa live. Então, uma das maneiras, você está em casa, né, num lugar seguro, porque quando você está em um lugar que você não tem segurança emocional, fica mais difícil você se desafiar nesse, né, a não ir ao banheiro. Meia hora depois que você foi ao banheiro, uma hora, você não bebeu água direito, já deu vontade de novo? Respira, faz essas contrações, né? Umas 10 piscadas assim com o assoalho pélvico, contraindo, né? Pequenininho ali. E vai fazer outra coisa, né? O que a gente fala? Se tem um livro, aí essa é uma hora boa para você pegar o telefone, entra no Instagram, vai responder uma mensagem de WhatsApp, vai ver um vídeo. Essa é uma boa hora, né? Que a rede social vai te ajudar a distrair disso aí. Distraia. Por quê? Primeiro desejo de urinar é só a bexiga dando um aviso que não é para fazer. Ela só está te informando. Tem xixi nessa bexiga. Posso esperar passar, distrai, né? Vai fazer sudoku, vai fazer quebra-cabeça, vai ver mensagem, vai ver Instagram, vai fazer o que para você seja uma distração. Aí, daí um tempo depois, dependendo da quantidade de líquido que você ingere, dá um desejo forte de urinar. Aí você vai ao banheiro e tem, né, uma micção, uma quantidade, um volume maior de urina. E a gente vai trabalhando, né, isso é uma técnica, assim, né, a gente vai aumentando devagar esse intervalo, tá? Quando a pessoa já tem uma perda, porque dá muita insegurança eu falar para você, segura que você consegue, se você de vez em quando tem essa perda que estoura essa bexiga, né, que estoura aí, entre aspas, tá, gente? Que eu falei que é como se estourasse um balão. Dessa bexiga que contrai e você perde todo esse xixi. Então, isso é muito ruim. Então, é assim, a gente começa com um pouco. Te deu o desejo de urinar? Faz algumas contrações, pega ali umas mensagens para se distrair e espera, por exemplo, 2 minutos. 2 minutos ficou tranquilo? Passou à vontade? Ok. 2 minutos, está forte ainda? Consegue ficar mais 1 minuto? Não, 2 minutos é o suficiente. Então, você vai lá. A próxima vez, você já conseguiu ficar 2 minutos, marca no relógio 3 minutos, 5 minutos, né? Eu tô falando 2, 3, 5, se essa vontade é muito forte, né? Se você tá com a cabeça muito fixada nisso aí. Então, a gente precisa fazer esse treino comportamental com relação a esse padrão de ir ao banheiro. Não fazer xixi preventivo, não fazer pit stop, nada disso. Levantou de noite, acordou, deu vontade de fazer xixi e você não tomou água, né? Não tomou muita água ali, o que você vai fazer? As contrações, isso aqui é imitando as contrações. Faz as contrações, as piscadas, e pode ser que passe o desejo e você pega no sono de novo, tá? Agora, se você acordou ali e vai ficar ansiosa, levanta e vai logo ao banheiro. Mas à medida que você começa a fazer esse treino, né, que a gente chama dessa musculatura, isso vai relaxando de maneira
relaxando o excesso de contração da bexiga de forma que ela consiga expandir, tá? Tudo isso que eu estou falando é para uma condição de urgência quando você não está, por exemplo, com uma infecção urinária, tá? Então, se tem uma infecção urinária, a gente não aguenta mesmo, porque a bactéria, quando tem bactéria na bexiga, ela provoca uma irritação na parede da bexiga que faz a gente ir no banheiro toda hora, né? Ir ao banheiro, faz uma gotinha de xixi, dá uma ardência. Então, tá com infecção urinária, tem que tratar, né? Essa questão aí de adiar à vontade, fica totalmente livre porque é muito desconfortável. E outro dia, né, uma paciente me falou assim, mas o que eu sempre tive infecção urinária e o médico me falou que é assim, deu vontade de fazer xixi para eu ir para não reter urina. Então, ok, vamos entrar em acordo, né? Vamos entender essa orientação, porque o que eu estou falando aqui não é desrecomendando o que o médico falou, tá? Quando você tem muita infecção urinária, a retenção da urina, o resíduo miccional, é uma coisa que contribui, aquele restinho de xixi lá dentro da bexiga, ele contribui para, né, ter novas infecções. Mas essa percepção, se é um primeiro desejo de urinar, que a bexiga está, né, pouquinho cheia, e você consegue fazer contração do assoalho pélvico, a bexiga relaxa um pouco mais, esse sensor, e essa bexiga enche, isso não vai aumentar o seu resíduo. Você está usando essa capacidade da bexiga. Então, o que não dá é porque algumas mulheres que têm infecção urinária de repetição, o padrão delas é o contrário, né? Quando está na infecção, dá vontade de ir. Mas por que muita mulher e muito homem tem infecção urinária? Porque às vezes armazena demais. Então seria o contrário. Essa pessoa vem com infecção e quando ela está fora da infecção, o que acontece é que ela não vai ao banheiro. Porque isso também é uma condição, que não é o que eu vou falar aqui hoje, né? Mas só para vocês entenderem que já tive, né, muitas pacientes que têm essa retenção urinária e ao contrário, ao invés da pessoa ir ao banheiro toda hora, ela vai ao banheiro, tem mulher, né, e homem também, que vai ao banheiro de manhã na hora que acorda e à noite antes de dormir. Então essa pessoa bebe pouco líquido e segura, né, essa bexiga, ela enche demais e aí gera um resíduo. Né? Ou às vezes não é nesse extremo de ir só de manhã e só à noite, mas ela vai de manhã, passa longas horas sem fazer xixi e aí ela gera uma retenção urinária. Por isso que o médico fala, você tem que ir ao banheiro na hora que você quer fazer xixi, tá? Então, ok, nós não vamos reter. Mas se você tem essa urgência urinária, se você vai ao banheiro e faz um pouquinho de xixi, não. A gente precisa observar e a gente precisa deixar, né? Ficar atenta, conhecer essa capacidade da nossa bexiga, conhecer o nosso corpo. E eu não preciso ir ao banheiro se tem meia hora, uma hora atrás que eu fui, essa bexiga não está cheia de novo, né? De maneira nenhuma. Se você tomou um volume imenso de água e foi ao banheiro e tem muito xixi, ok, tá? Mas na maioria das vezes não tem, não é essa a condição. E se tem perda, tem que fazer fisioterapia, né? Mas se você tem urgência, você vai acostumando, colocando essas orientações que eu falei aí em prática, para não ter essa urina preventiva e não viciar a sua bexiga numa capacidade menor do que ela consegue, tá? Muito menos. Então, assim, você tem uma Ferrari ali, você está usando, né, essa Ferrari ali andando a 50 km por hora, né? Então, essa bexiga pode muito mais e você está usando pequena capacidade dela. Ok, mulheres? Alguma pergunta? Me digam aí, né? Algumas comentaram aí antes que tem, né? Quem tem, quem já sentiu. Me fala se vocês sentem, conhecem alguém assim.
Se você tem, se você conhece, né, encaminha a live aí, porque são informações muito simples, né, muito fáceis. Então, perceber que a gente não precisa postergar, não precisa e nem deve postergar, não, antecipar, fazer xixi, acabei de ir. Então, isso vira um comportamento, né, quase um comportamento, assim, uma compulsão por ir ao banheiro. Eu não tenho que parar para ir no banheiro só porque eu passei na porta, eu preciso esperar chegar o meu desejo de fazer xixi, né? Então, porque tem gente que nem espera. E quando chega esse desejo, eu tenho que observar se esse desejo não está aí, né? Muito recente, sem volume ainda. Porque às vezes ele só está chegando ali por condicionamento. Eu condicionei a minha bexiga com pouco xixi demais. Então, eu tenho que fazer isso, né? De forma a melhorar essa capacidade. E as contrações do assoalho pélvico, além de eu ter um melhor suporte aqui embaixo, vão relaxar essa bexiga em cima. Não, aqui, na época da faculdade eu tive incontinência de urgência, tratei e melhorei, mas não continuei os exercícios. Depois de alguns anos essa condição voltou. Muito importante continuar os exercícios, muito importante, né? Karina, minha aluna na fisioterapia, e é isso, Karina. Os exercícios são importantes, mas eu imagino que a terapia comportamental você conseguiu manter, né? Assim, eu lembro muito bem do seu caso, que você falava sempre que tinha um trabalho que você passava no corredor e aproveitava para fazer xixi, porque você não sabia que horas de novo que você ia passar, né? Então acabava que você passava muitas vezes e fazia esse xixi aí de forma preventiva. Agora, o exercício importantíssimo para relaxar, né, dar a capacidade da bexiga e para dar continência ali embaixo. Porque também, no seu caso, voltou porque você também tinha um componente de esforço, não era só urgência, né, que é o que eu abordei na outra live. Me fala sobre corrida, prejudica? A corrida prejudica a incontinência por esforço, que eu falei aqui há uns dias atrás, tá? Essa condição de hoje, especificamente, que é essa vontade forte, né? Se a mulher tiver só esse tipo de urgência urinária, a corrida não prejudica. Mas acontece que é muito difícil a pessoa só ter uma, né? Como a Karina contou o caso dela aí, tinha as duas condições. E a corrida, então, o que a corrida faz? Se a mulher tem qualquer tipo de perda urinária, precisa aprender para ontem sobre a contração do assoalho pélvico, porque a corrida aumenta a pressão abdominal, a pressão interna sobre a bexiga. E aí aumenta a perda por falta, por fraqueza do assoalho pélvico, tá? Então, a corrida prejudica o assoalho pélvico, se você já tem fraqueza, né? Porque assim, tem gente que não tem boa contração, corre, nunca tem problema. Mas então ela precisa aprender, tá? Porque a perda que dá na corrida é a perda por fraqueza dessa musculatura. E essa condição que eu tô falando aqui hoje, mesmo quem não tem fraqueza pode ter, né? Então são duas coisas que acontecem às vezes paralelamente, né? Então precisa observar. Xixi preventivo nunca mais, ok, mulheres? Essa coisa de fazer xixi só porque passou na porta, só porque você já está saindo. Você está saindo, vai na casa de alguém que você tem familiaridade, né? 10 minutos, 20 minutos você está ali. Você vai para um lugar que, se você precisar, você tem um banheiro disponível. Não precisa fazer xixi preventivo. Não começa a viciar a sua bexiga. Não faça isso. Ah, vou para um lugar que não tem banheiro, centro da cidade, não sei que horas que eu vou, né, sair longas horas aí. Aí sim, né? Aí você pode fazer esse xixi preventivo. E não ensine isso para as crianças, ok? Aí a Karine falando, hoje eu consigo melhorar, voltei ao tratamento, já estou todo tendo melhora. Muito bem. Ok, mulheres, então, né, estamos completando. Né, quem está chegando aí, vou deixar salva, sejam bem-vindas. Na segunda, né, tem live de novo, vou jogar o tema aí. E tenham uma excelente noite
e até a próxima. Qualquer dúvida aí, me manda no direct, estou sempre respondendo. Um beijo grande para todas.